Atos, capítulo 1. Quem está nos visitando mesmo? Levanta a mão só para eu ver. Quem visita? Cadê? Olha quanta gente abençoada. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como o Mateus disse, nossos cultos aqui, terças, às 20 horas, e domingos, a Escola de Sabedoria, às 10 da manhã, nós estamos estudando no livro do Apocalipse, as 7 cartas da igreja da Ásia. Tá bom? Nesse domingo nós vamos estudar a 6ª igreja. Depois, já nesse domingo, com a permissão de Deus, já estarei anunciando qual será a próxima série, em nome de Jesus. Essa igreja tem um hábito de ler a Bíblia e manter a Bíblia aberta. Tá bom? Nesse período de terça nós estamos imersos no livro de Atos. Começamos na semana passada e hoje nós vamos ter a 2ª mensagem da série. Atos, capítulo 1, verso de número 15. Quem já abriu, diga amém. Nós vamos ler até o verso de número 26. A leitura necessária para a mensagem que tem como tema nessa noite: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Diga comigo. Da onde eu tirei a mensagem? Do texto. Esse tema está aqui no texto, a gente vai ver daqui a pouquinho. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos. A reunião tinha umas 120 pessoas. E disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Ele era contado como um dos nossos e participava deste ministério. Este homem adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade e, caindo de cabeça para baixo, seu corpo partiu-se e todas as suas vísceras foram derramadas. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de modo que na língua deles este campo foi denominado Aceldama, ou seja, campo de sangue. Verso 20. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja ninguém que nela habite. E ainda, outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário. Circula exatamente essa expressão, é necessário. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia quando foi elevado ao céu, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Então, indicaram 2. José, chamado Barsabás, também conhecido Justo, sublinha, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo. E circula Matias, sublinha José, chamado Barsabás, e circula Matias. Matias é a mesma palavra, é a mesma redução do grego de Mataios ou Mateus, dádiva ou presente de Deus. A vocalização é diferente, mas é o mesmo nome.
Verso 24. Depois, oraram, fizeram o quê? O que eles fizeram, irmãos? Por quê? Porque o que vai acontecer é importante. E como que você faz algo importante sem antes consultar a Deus? Se o próprio Jesus, antes de eleger os 12, lá no início, ele passou uma madrugada inteira orando, antes de convocar os 12, e o que os discípulos vão fazer agora? Seguir o exemplo e o modelo do seu líder, já que meu líder, para tomar uma decisão dessa envergadura, orou, quem somos nós para não orar? O que me causa estranheza é que alguns cristãos, a palavra cristão é pequeno Cristo, toma decisão importante da cabeça, sem consultar a vontade de Deus antes. Erra porque quer, irmão. Depois oraram, e oraram assim, ó: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Revela-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir o lugar que Judas abandonou nesse ministério e apostolado, tendo escolhido ir para o seu próprio lugar. Verso 26, tiraram sortes. E caiu sobre Matias, que então foi contado entre o grupo de 11 apóstolos. Diga comigo, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Vamos orar? Vamos? Senhor, nós te glorificamos na noite desse dia, e diante da Tua palavra, alegra-nos saber que Tu és o maior interessado em falar conosco. Há um povo sedento aqui hoje, faminto, desejoso e de coração aberto. Mas há também alguns que entraram preocupados, aflitos. Algumas irmãs estão cansadas, mas Tu és tão poderoso, Pai, que cada coração, como terra, recebe o toque do jardineiro para receber a boa semente nessa noite. Como igreja, na autoridade de Mateus 18, jogamos por terra toda e qualquer preocupação. Jogamos por terra toda e qualquer dor. Jogamos por terra toda e qualquer distração. Todo esse ambiente está selado pelo Teu Espírito, com o propósito de receber a revelação do céu para nós. Eis-me aqui como instrumento e servo. Usa-me, Senhor, segundo o Teu querer, no tom que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. E ninguém, Senhor, eu te peço isso, saia desse ambiente e ninguém se desconecte dessa transmissão com a sensação de vazio, porque nós estamos expostos ao Teu poder. Então fala e enche-nos em um nome precioso de Jesus. Toda a igreja diga amém. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Faça isso com alegria, faça isso com gratidão. Seu aplauso está dizendo: essa palavra é bem-vinda entre nós nessa noite. Amados eternos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele ainda está introduzindo o célebre livro de Atos dos Apóstolos. A semana passada, nós gastamos um tempo debruçado sobre o livro, entendendo a mente do escritor, o propósito, o seu destinatário. E nós fizemos uma pequena viagem para entender a história de Lucas, Teófilo e um pouquinho do propósito do livro de Atos. Hoje o que está proposto para nós é a sequência. Porém, há um desafio nesse texto que nós acabamos de ler. Existe alguém nesse texto que já não está mais entre eles.
E quem não está, se tornou, abre aspas, um problema a ser resolvido. Para nós entendermos isso, como Pedro que se colocou de pé citando Salmo 69, se não me falha a memória, ele vai tomar então a iniciativa como líder para resolver essa questão. Sabedor de que aquilo que está escrito precisa ser cumprido, abraçando a responsabilidade como líder, porque líder não foge de responsabilidade, já que ninguém se levantou para resolver o problema, Pedro se levanta para resolver, então ele vai anunciar essa necessidade. Um dentre nós desistiu do chamado, desistiu do apostolado, mas como está escrito, seu lugar não pode ficar vazio. Vamos precisar encontrar alguém que possa ocupar o seu lugar. O que eu acho interessante é que não o protagonista dessa noite, mas o coadjuvante, Judas, ele teve um privilégio que poucos tiveram. Ele foi escolhido, tão escolhido como Pedro, tão escolhido como João, tão escolhido como André, Bartolomeu, Filipe, Tiago o Grande, Tiago o Pequeno, tão escolhido como o Judas Tadeu. Judas Iscariotes, ele estava caminhando com Jesus. Por aproximadamente 3 anos e meio, assumindo o posto de tesoureiro do ministério do Filho de Deus. Sabemos que é fácil encontrar um Pedro entre nós, um Filipe, um André. É fácil encontrar entre nós até mesmo um Tiago. Mas não vamos encontrar com facilidade um Judas. Talvez ninguém aqui conheça um Judas. A razão pelo qual isso é um estigma, porque ele tomou sobre si, por escolha própria, a alcunha de traidor, ingrato. Para nós entendermos esse ocorrido, nós temos que sair um pouco de Atos e voltar alguns dias atrás. E era uma quinta-feira à noite, a quinta-feira que antecede a Páscoa. No domingo, Jesus está num cenáculo com seus discípulos, fazendo a refeição da Páscoa, o que depois nós vamos chamar de a última ceia. O texto célebre diz que Jesus está no meio, 6 de um lado, 6 do outro, porque assim era a cultura, sentado no chão e debruçado com seu cotovelo. Então aquele que é o líder da mesa, ele vai apresentar o pão, vai dar graças, ele vai apresentar o cálice, vai dar graças. E num dado momento em que as conversas estão rolando naquela refeição, Jesus anuncia: um de vocês há de me trair. A pergunta que não quer calar, e o professor Adson sempre faz questão quando menciona esse texto, é por que Jesus vai jogar esse balde de água fria justamente na ceia? Porque era necessário, diga, necessário. E você vai perceber que na Bíblia, tudo que é necessário, Deus vai cumprir. Porque nem sempre o necessário é o que nos agrada, mas não precisa nos agradar para ser necessário. O necessário é aquilo que está em linha com a vontade de Deus. Gostando você ou não, se é necessário para que a vontade de Deus se cumpra, Deus não vai pedir a sua opinião para fazer, Ele vai fazer. E ainda que você não esteja entendendo agora, respira fundo, aguenta e suporta. Hoje você não está entendendo, lá na frente você vai entender de maneira clara. Quando Jesus anuncia isso, há um burburinho na mesa. Quem será o traidor? Jesus então, por causa de João, que está do seu lado direito, reclinando a sua cabeça sobre os seus ombros, e Pedro do outro lado, vai perguntar para João: João, aproveita que você tem intimidade com eles, quem é o cara que vai trair? O texto então diz que Jesus vai pegar um pedaço de pão e molhar um pedaço de pão. Por cultura, esse movimento era um movimento que denotava uma honra. Por quê? Porque quando o cerimonialista, das suas próprias mãos, molhava o bocado de pão e entregava na mão de alguém, essa era a representatividade de que essa pessoa, dentre as demais, tinha uma honra diferenciada. A curiosidade e a pergunta que eu preciso fazer é: por que Jesus está dando honra a quem ele sabe que há de o trair?
E a resposta é a própria Bíblia quem dá. É porque a atitude de Judas não muda o caráter de Jesus. A essência dele é amor. Fazer o bem é o seu caráter. Agora, se Judas está decidido a fazer diferente, Jesus vai permanecer ser o mesmo diante daquele que mudou o seu coração. Ao molhar o pão e colocar nas mãos de Judas, então o código foi decifrado por alguns. E Jesus então, como diz o evangelista, diz a ele: apressa-te, levanta-te e vai fazer logo o que você tem que fazer. O evangelista diz que então Satanás enche o coração de Judas, ele se levanta da mesa e retira-se do recinto para ir até onde estão os religiosos, vender Jesus por 30 moedas de prata. Diga comigo, 30. O quê? Esse era o preço de um escravo. Esse era o preço de um escravo de baixo preço. Curioso é saber que foi por 30 moedas de prata também que os irmãos venderam José para uma caravana de estrangeiros que passavam. Por quê? Porque eles já não consideravam José mais um irmão, mas aos olhos deles José já era um escravo. Agora, como José é o Joshua do hebraico, que é o sinônimo de Yeshua no Novo Testamento, ele também não muda o coração. Porque se os irmãos olhavam para ele como um escravo, 13 anos depois um novo encontro acontece no ambiente de mesa, e José não olha para os seus irmãos como ofensores, mas como irmãos ele os serve com aquilo que havia de melhor. Segura na mão de quem está do seu lado, porque lá vai a primeira profecia. Não é fácil de liberar e muito menos de receber, mas quem tem fé vai pegar. Diga para essa pessoa assim: o que o outro faz contigo não muda a sua essência, não muda seu caráter e não muda o seu coração. Permaneça naquilo que Deus te deu. Céu vai te honrar. O céu vai te honrar. É o céu quem vai te honrar. Continua. Seja quem você tem que ser. Faça o que você tem que fazer. O que fazem comigo não muda a minha essência. Judas levanta e vai. Na sequência o evangelista diz que então Jesus se levanta da mesa e canta um hino. Como que canta um hino sabendo o que vai acontecer? Um terrilim, um trecho de salmo. É porque essa é a prova cabal de que a circunstância não muda o meu interior. Ele vai cantar apesar de. E vai cantando. Saindo do cenáculo, ele vai atravessar um vale chamado Vale do Cedron. Passando por esse vale, quem não passa, né? Ele chega então num lugar chamado Jardim das Oliveiras, que não é um jardim, na verdade é um pomar. O Monte das Oliveiras é tomado de olivais. Jesus vai orar na parte mais de baixo, onde era usado para prensar o azeite. Toda montanha tem plantação, mas o azeite ele era prensado na parte de baixo. E Jesus vai escolher a parte onde o azeite era prensado para orar. É porque ele sabia que ele também seria prensado. Existe uma curiosidade sobre esse lugar. Pastor Ananza, quando os coletores de azeitona saíam da parte mais alta, trazendo os sacos cheios de azeitona, no caminho, onde? Aonde, irmão? Os sacos cheios de azeitona, a azeitona já vinha sendo espremida no caminho. Era muito comum, estou todo arrepiado com isso aqui, era muito comum que quem colheu a azeitona lá em cima, já chegasse lá embaixo com os ombros manchados de óleo, porque antes da pedra prensar, uma azeitona já espremia outra azeitona, que espremia outra azeitona. Como é que você abre mão da comunhão? Porque nós nessa noite aqui somos azeitonas de Deus, e quando nós estamos juntos, um espreme o outro. Mas tem aqui uma coisa linda, pastor Mário. Esse primeiro azeite que saía pelo meio do caminho era o azeite mais importante, e quando ele conseguia ser coletado, não era azeite para comida, não era para acender lamparina. Esse azeite era levado
levado para o templo para manter o candelabro aceso. Por quê? Porque isso está em linha com a palavra de Salmo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão, e é como o óleo que desce. Quando nós estamos em comunhão, o óleo desce, meu irmão. Jesus vai orar. O Getsemani é o lugar de tensão. Jesus faz questão de deixar alguns aqui e avança uns metros à frente. Lucas, que é o autor de Atos, um médico, ele vai trazer um detalhe que os demais não trazem. A pressão que Jesus está se submetendo naquele momento de oração vai trazer sobre ele um fenômeno no seu corpo, chamado hematridose. A hematridose é um escape do organismo para que não infarte o coração e não tenha um problema de derrame cerebral. Então os poros começam a verter sangue, porque Jesus tinha que morrer no lugar certo, e o lugar certo era na cruz, não era no jardim. Então o corpo dele vai reagir para suportar a pressão. É quando a gente pensa que não aguenta, aí o céu manda um escape para que a gente suporte a pressão. Está orando, e o texto então diz que quando ele vem ter com os discípulos, eles estão dormindo. O hashtag tamo junto não funcionou. Tamo junto quando? Na mesa tamo, mas na hora da prova, tu ora e eu durmo. A lição aqui é que não dá para contar com todo mundo o tempo inteiro. Está tudo bem. Jesus desperta eles para o bem deles. Volta a orar. E quando ele retorna novamente, os discípulos estão dormindo de novo. Só que o que o texto curiosamente diz é que Jesus vai repreender Pedro. Todos dormem e Pedro é repreendido. Por quê? Porque Pedro mais tarde vai ser o líder em Jerusalém. A pergunta é: por que não repreende todos e só repreende Pedro? Porque a quem muito é dado, é cobrado. Então é nesse momento que vai entrar Judas Iscariotes, trazendo atrás de si uma turba de soldados romanos ensandecidos com tochas acesas. E com um beijo, ele vai sinalizar quem era o líder, o mestre. Jesus vai dar mais uma prova de que o coração dele permanece o mesmo, dizendo: amigo. A palavra amigo aqui não foi de deboche, é amigo de verdade. É Jesus dizendo: você pode insistir em mudar, mas eu insisto em continuar sendo o mesmo contigo. Nada que você fizer comigo, Judas, muda quem eu sou, cara. Com um beijo você me trai. Os soldados invadem o território, avançam. Você conhece a história? Pedro, sacando de uma adaga, uma espada de curta lâmina, vai cortar a orelha de Malco, que era um servo do sacerdote, a orelha direita. No mesmo momento, Jesus pega a orelha de Malco e a restitui, porque Jesus não vai admitir que ninguém na presença dele tem os seus sonhos roubados. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Sim, porque Malco é servo do sacerdote, e ele estaria impedido de exercer o ofício, tendo defeito no seu corpo. E se ele tivesse a sua orelha direita faltando, o sonho de uma vida inteira para servir como sacerdote estava literalmente caído por terra. E Jesus vai dizer: no ambiente da minha dor, eu posso só chorar, eu posso sofrer, mas eu vou servir de remédio para você, Malco. Toma aqui o que te tiraram restituído e vai viver o seu sonho. Levanta a sua mão direita para o céu, porque essa palavra é para curar alguém aqui nessa noite. Eu não sei se você entrou aqui como Malco, ou eu não sei se você vai ser um tipo de Cristo para alguém, mas no ambiente onde Filho de Deus se move, sonhos não serão roubados. Aproveita que a sua mão está em cima, já segura na mão do seu irmão, sacode a mão dele, sacode a mão dela, diga assim: onde Jesus está, sonho não é roubado. Diga: sonhos são restituídos. Receba seu sonho nessa noite, igreja, em nome de Jesus Cristo. Ainda é quinta, a sexta você sabe, né? Condenado, crucificado, sepultado,
O sábado é de silêncio, o domingo é de ressurreição. Nas primeiras horas do dia, quando Maria vai, a pedra já estava removida. Jesus aparece para ela e aparece para os discípulos. O texto diz que, sendo aquele o primeiro dia da semana, ao cair da tarde, Jesus apareceu dentro da casa onde eles estavam reunidos, com as portas trancadas por medo de judeu, e apareceu no meio deles. O texto diz que Jesus apareceu no meio deles, e estendendo suas mãos disse: paz seja convosco. No primeiro encontro Tomé não estava. Jesus vai voltar de novo para curar o coração de Tomé, que precisa ver para crer. Só que Jesus vai dizer assim: porque você viu, você creu. Só que bem-aventurado é um povo que vai se reunir daqui a alguns anos lá na São Miguel. Bem-aventurado é um povo que daqui a alguns anos vai sair da São Miguel e vai lá para Orlando Rangel. É Orlando Rangel? Por quê? Porque esses são bem-aventurados porque não viram, mas creram. Por aproximadamente 40 dias. Alguns teólogos dizem 10, outros afirmam que por 12 vezes Jesus aparece entre os discípulos. Numa delas, inclusive, faz uma refeição com eles, para dar prova de que ele está vivo de verdade, não é um fantasma. Até que finalmente Jesus os conduz para o Monte das Oliveiras. E ali nós temos aproximadamente 500 testemunhas. Jesus vai dar a eles uma recomendação: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E a Bíblia diz aqui em Atos 1, que ele começou a ser assunto aos céus, até que ele desapareceu por entre as nuvens. As testemunhas estão olhando para cima, quando anjos aparecem e dizem assim: estão olhando para cima por quê? Porque esse que vocês viram subir por entre as nuvens, em breve voltará novamente. Eles voltam para Jerusalém caminho de um sábado, está no texto. E se escondem no mesmo cenáculo onde eles haviam ceado. Quando você for para Israel comigo, diga amém. Amém. A gente vai entrar nesse cenáculo e ninguém vai atrapalhar a gente, em nome de Jesus. E eles trancam as portas e começam a fazer uma oração. A oração é: Senhor, manda poder. Dunamis. Poder aqui em Atos é dunamis. Manda poder. Derrama poder. Num dado momento, entre as orações, Pedro, texto que nós acabamos de ler, e eu aplico a palavra, se colocou de pé no meio dos irmãos e disse assim: precisamos resolver um problema. Existe uma cadeira vazia no nosso meio. E o salmista já havia profetizado que haveria de desertar do chamado. A sua morte seria trágica, enforcado, a sua corda arrebenta, ele cai, o corpo parte, as vísceras se expõem, e com aquele dinheiro, um campo foi comprado onde ninguém habitará mais. E aí vem o texto. A pergunta é a seguinte: quem vai assumir esse lugar? E o texto responde, vem comigo. Capítulo 1, verso de número 21. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, circula todo o tempo, que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia quando foi assunto aos céus, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Qual é a prerrogativa? Quais são as qualidades desse candidato? Tinha que estar com a gente desde o começo, até o momento em que ele foi assunto aos céus, todo o tempo. Daquela multidão toda que acompanhava Jesus,
só 2 candidatos estavam aptos. O nome do primeiro, José Barsabás, que tem por sobrenome Justo. O cara tem nome, sobrenome, ainda tem apelido. E o outro? Matias. Percebe a discrepância? Um tem quórum, tem pompa, tem circunstância, tem fama, tem raiz. É filho de quem? Pai dele a gente conhece. O nome dele é José, nome de um patriarca. E o sobrenome dele, ele é Justo, porque é um camarada que todo mundo tem o conceito dele como sendo alguém honesto, generoso, de boa índole. E o outro? Matias. Aí o texto diz o seguinte: jogaram sorte e caiu sobre o improvável, aquele que ninguém esperava. Eu fiquei pensando nesse texto, pastor Marcelo, e me coloquei no lugar de Matias. Sabe por quê? Quando Jesus desceu no Jordão, o texto está dizendo, e João batizou Jesus. A Bíblia diz, os céus se abriram, uma pomba desceu em forma corpórea, um Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, e uma voz disse: esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Tinha um monte de gente na beira do Rio Jordão vendo isso. Esse monte de gente eu não sei quem é, mas eu tenho certeza que um estava ali. Qual é o nome dele? Matias. Quando Jesus foi para o deserto ser tentado pelo Espírito Santo, ele foi sozinho. Mas quando ele voltou e começou o seu ministério, escolhendo os seus 12 discípulos, aí ele começou a chamar Pedro, André, Felipe, Bartolomeu, e Matias está aqui. Rapaz, será que ele vai me chamar? Eu estou aqui, eu vi ele sendo batizado, eu sei quem ele é. Larguei meu negócio, tranquei meu CNPJ, joguei tudo para cima e estou aqui disponível e disposto. Se ele me chamar, eu estou aqui. Chamou Pedro, não chama Matias. Chama André, não chama Matias. Chama Felipe, mas não chama Matias. Chama Bartolomeu, não chama Matias. E cada discípulo que Jesus vai chamando, penso eu que Matias está falando, não foi agora, mas vai ser depois. Você já viveu essa vida? De ver que quem chegou depois de você está sendo abençoado na sua frente, mas a chama da esperança ainda não apagou no seu coração. Eu quero dizer, faz muito bem você manter essa chama acesa, porque se já foi a vez do André e não foi a sua, continua. Arrepiou. Se foi a vez de Pedro e não foi a sua, continua. Se Bartolomeu foi chamado, você não foi, continua. A Bíblia diz que Jesus fechou o time de 12. Cadê Matias? Estou aqui. Não entrei no time número 1, mas ninguém, não posso andar junto, mas ninguém me impede de andar perto. Não, vou de novo. Posso não andar junto, não me cabe no barco dele, porque a Bíblia diz que quando ele entrava no barco, os 12 entravam com ele. Estou arrepiado, meu irmão. Matias não está dentro do barco, mas ele pode acompanhar o barco pela beira do mar. Não posso estar junto, mas ninguém me impede de estar perto. Não tenho título de apóstolo, mas título de filho, companheiro e fiel, ninguém pode arrancar de mim. O que não me enxergaram não me faz a minha definição. Eu sei quem eu sou. Não sou dos 12, mas estou aqui. Quando Jesus multiplicou pão, ele viu o pão na mão de Pedro, e eu penso, Matias, como eu queria dar o pão também, cara. Ressuscita a filha de Jairo. Matias está ali em Cafarnaum. Jesus está indo para Samaria. O texto diz, esteve conosco todo o tempo. Porque o relato fala dos 12. Mas Eusébio de Cesareia diz que Matias fazia parte do time dos 70. Não posso não ser dos 12. Eu sou dos 70, irmão. Sacode quem está do seu lado e diga assim, não fica triste não. Se você não puder andar perto, se você não puder andar junto, faça tudo para estar perto.
Faça tudo para estar perto. Faça tudo para estar perto. Eu fico imaginando ele olhando a cena, Jesus subindo no cenáculo, que os 70 não subiram, só subiu os 12. Eu não posso subir, mas eu fico aqui embaixo. Jesus chama os discípulos para ir no Getsemane, ele não posso entrar lá porque ele não me chamou, mas eu fico aqui no portão do lado de fora. Os discípulos se trancaram depois da ressurreição para orar. Não posso estar dentro da casa, mas estou aqui perto do quintal. E o texto diz, porque o texto não mente, todo o tempo esteve conosco. A pergunta que não quer calar é: que coração indesistível é esse desse cara, que por 3 anos e meio, vou falar de novo, 3 anos e meio, está vendo a fila andar, mas ele não arreda o pé. Tem gente que desiste com 1 semana, já desvia, já vai para a night, encher a cara de vodka com Red Bull, porque por 1 semana buscou e não recebeu nada. Matias está dando um tapa de luva na sua cara para dizer assim: se você não tiver estrutura para aguentar pelo menos 3 anos e meio a esperança de uma promessa, você não merece vivê-la. Matias não está nessa Bíblia aqui à toa não, meu irmão. Ele é um exemplo para mim e para você, para dizer para mim e para você, ainda que a fila esteja andando, fica firme, fica firme, fica firme. Segura na mão de quem está do seu lado, diga assim: a sua hora vai chegar, meu irmão. Diga para 3, diga para 4, diga para 5, sua hora vai chegar, Matias. Fulano já foi, não tem problema. Beltrano já foi, não tem problema. Ciclano já foi, não tem problema. A sua hora vai. Levanta a sua mão para adorar. Só quem acredita que a sua hora vai chegar. Pastor, já estou há 1 ano aqui, fica firme. Já estou há 2 anos esperando, fica firme. Pastor, já vai para 3 anos que eu estou aqui, fica firme. Recebe do alto agora um batismo de estrutura e maturidade espiritual. Receba do céu agora uma unção de estrutura e maturidade espiritual. Não se deixe contaminar por aqueles que já foram. Sustenta, 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 sustenta. Eu sei que tem gente que faz menos que você no seu trabalho e já foi promovido no seu lugar. Fica firme. Dói, dói. É ruim demais. A sensação de injustiça é terrível. Só que Matias está aqui como exemplo para dizer assim, ó, fica firme, cara. E outra, hein? Não é ficar de qualquer jeito, não. Fica com gratidão. Sabe por quê? Porque quando chegou a hora dele, ele não fez beicinho, não. Agora eu também não quero. Foi na minha hora. Estou tateado agora. A Bíblia diz que quando chegou a hora dele, ele falou: estou aqui, meu irmão. Estou esperando essa hora já há 3 anos e meio. Só que tem um problema, Matias, a notícia não é boa. O quê? É que o cara que disputa contigo é melhor que você. É José Barsabás, o justo. E você, velho, é só o Matias. Parece que eu estou ouvindo o sussurro de Matias dizendo assim: aquele que começou a boa obra. Recebeu? Levanta a sua mão, é isso. Aquele que começou a boa obra. Não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre o meu nome, é sobre o nome dEle que eu carrego. Oraram e vão fazer a maneira dos judeus. Urim, Tumim. O que é isso? Peitoral do sacerdote, que tinha 12 pedras, tinha um bolsinho aqui dentro com 2 pedras. Quando a questão não era resolvida, o líder mete a mão aqui, coloca essas 2 pedras dentro de uma espécie de vasilha e joga. A expressão é essa: lança sorte. Só para ilustrar, se cair a pedrinha preta e vermelha,
É Matias. Isso é o que estou pregando. Quando você pregar, você bota vermelho e verde, ué. Preto e branco com estrelinha. E se cair preto e branca, é José. Aí pega o potinho, pastor Marcelo, e joga. Qual é a pedrinha que sai? Pedra de Matias. Vou terminar essa mensagem, porque a expressão que o texto termina dizendo é exatamente essa. Vem comigo. Tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Para eles, nós sabemos que não haveria sorte se Matias tivesse desistido. Virou frase: não tem sorte para quem para no meio do caminho. Eu fico pensando se Matias fosse como os discípulos no caminho de Emaús, que não esperaram a hora da manifestação e foram embora de Jerusalém antes de ver o sobrenatural. Matias ficou até o fim, meu irmão. Nunca foi sorte. É sobre uma história que você vai insistir em permanecer nela. As pessoas dizem que é sorte, mas você sabe as madrugadas que você acordou. Agora voa. Estão dizendo que é sorte, Patrick, mas ninguém viu os finais de semana sacrificados, as festas que você não foi, a roupa que você não comprou, a viagem que você não fez, a noite que você não dormiu, o churrasco que você não foi, a festa que você não fez. Matias vem nessa noite dizer para nós que não é apenas sobre a sorte que foi jogada, é sobre uma decisão que ele tomou. Eu não fui escolhido agora, mas a minha hora vai chegar. E até que se manifestasse o plano de Deus na vida dele, se você olhasse por perto, você ia achar Matias ali. Estamos entrando agora praticamente na segunda quinzena do 7º mês desse ano. E a pergunta é: quantos projetos você já largou no meio do caminho? Está contando com a sorte? Não é sorte. É uma história. É uma decisão que Deus sela. Deus é especialista em honrar quem permanece. Curve sua cabeça agora. Vontade de desistir? Quantas vezes? Uma? Duas? 10? Às vezes no mesmo dia, 5 num dia só, antes do almoço. Deus está usando a vida de Matias para libertar o coração de algumas pessoas e dizer assim: vai parar não. Vai parar não. Fica de pé, de olhos fechados, fica de pé. Estéreo de louvor pode subir. Fica de pé, segura na mão de quem está do seu lado. Segura na mão de quem está do seu lado. Fala assim: eu vou orar contigo agora, meu irmão. Diga: eu vou orar contigo agora. Essa vontade de parar vai embora hoje. Vai embora hoje. Isso. Deixa essas lágrimas tratarem a sua alma hoje. Isso não é sinal de fraqueza, não, é sinal de reconhecimento. É você dizendo sem palavras: eu sei que nunca foi sobre a minha força. Eu sei que nunca foi sobre a minha estrutura. Eu sei que nunca foi sobre eu ser o meu alicerce. É Deus. É Deus. É Deus. Eu quero te ajudar nessa noite, sabia? Eu tenho tempo aqui. Sai do seu lugar, você que entendeu essa palavra hoje como um remédio para o seu coração.
E se você está tomando a decisão hoje, por causa dessa palavra, de permanecer, como Matias, eu quero me unir a você nessa decisão e nesse propósito. Independente se você é membro da Igreja Deus Tem Mais, se você está nos visitando hoje, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Deixa eu fazer essa oração pela sua vida, enquanto o Ministério de Louvor vai adorar aqui. Isso, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Isso. Espírito Santo. Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso. Chega pertinho do altar. Vem ser renovada. Vem ser renovado. Vem. Sentindo uma graça tão diferente que hoje. Aleluia. Aleluia. Isso. Eu espero você sair do camarote, vem. Hoje é dia de mexer a terra e receber força na sua raiz. O renovo do céu que visita a sua alma hoje, para dizer: não é tempo de parar, não é tempo de parar, não é tempo de parar. Aleluia. Ele não desiste. Não desista também. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, isso. Recebe renovo agora. Recebe renovo na sua alma. É noite de renovo. Vai, Matias. Isso, deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Aleluia. 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 Enquanto ele está trabalhando, você vai sentindo aí, ó, um toque no seu coração, como uma brasa acesa no seu coração agora. E nesse momento então você vai ser renovada na autoridade do Espírito Santo de Deus.
alguém do seu lado aqui, segura na mão de alguém perto de você, não fica sozinho não. Isso. A Bíblia diz que nós somos um corpo, e o corpo trabalha pela saúde do corpo. Aqui não é sobre quem está melhor, quem está pior, quem precisa mais, quem precisa menos. É sobre um propósito de Deus em fortalecer o seu coração. Nós vamos cear daqui a pouco. Só que eu não poderia deixar você ir embora sem ministrar sua alma debaixo dessa palavra. Eu não poderia deixar você ir embora sem ministrar o seu coração debaixo dessa palavra. Isso. E enquanto você está de mão dada aí com o seu irmão, enquanto você está de mão dada com a sua irmã, é um orando pelo outro agora, é um fortalecendo o outro agora. É a unção que vai e que vem na sua vida. Do pouco que você tem, você passa. Do pouco que a outra tem, vai te dando também. E você vai recebendo. E é assim que o corpo vai se fortalecendo. Aleluia. 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 Isso enquanto você está sendo ministrada, o gozo do Espírito vai chegando aí. Não fica retendo isso não. Abre a sua boca e glorifica. Abre a sua boca e fala em língua. Abre a sua boca para adorar. Abre a sua boca para glorificar. É noite de renovo. É noite de renovo. Arabaxúria, Kemiria Célia, Comidra Subicandaramaçu. Aleluia, 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 aleluia. Olomarachúria, Kemiria sobe merecanda, Halibicanda ramachou de cantui. Aleluia, aleluia, aleluia. Emere calamandaracanda, comete calamaturia, ere calamachou, ere calamachou, ere calamachou, ere candarabácia. Aleluia, 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 aleluia. Glória e poder, tua majestade é real. Isso, Espírito Santo. Isso, Espírito Santo. Vai tratando, vai tratando, vai tratando. Olha! Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. A teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Mas quero te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Levanta sua mão bem alto, levanta sua mão bem alto. Levanta sua mão mais alto que você pode. Por quê?
Quando eu estava orando em línguas aqui, o Senhor me mostrou como que uma nuvem entrando nessa casa. Na minha mente eu perguntei: que nuvem é essa? Ele é nuvem de cura. É nuvem de cura. Com todo o pulmão que você tem, abra sua boca para orar comigo. Diga assim: hoje eu recebo esse toque do céu na minha vida. Eu precisava estar aqui hoje, porque hoje, como Matias, se inaugura um tempo novo na minha história. Vão dizer: foi sorte, mas eu sei, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus. Aleluia. Marabasúria, Ketera Marachúria, Candarabacandaramas. Aleluia, 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 aleluia. Acende a luz aí rápido. Só quero saber, a gente vai cear debaixo dessa palavra e dessa unção. Se tem alguém entre nós que quer se reconciliar hoje com seu Salvador, se estava desviada, afastado, afastada, não sei quanto tempo, mas essa é a noite que o Senhor marcou na sua história para dizer assim: volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Mas só quero saber, tem alguém nessa noite que vai voltar para os braços do Pai? Se tem, levanta sua mão agora. Já tem aqui duas. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Cadê? Lá no camarote. Já tem duas vidas aqui. Cadê a terceira? Cadê a terceira vida? Eu não tenho tempo. A gente vai cear ainda hoje. Já tem a terceira vida aqui. Cadê a quarta vida? Onde está a quarta vida que hoje vai voltar para os braços do Senhor? Quarta vida, sobe aqui essas duas. Sobe aqui, campeão, vem aqui. Sobe aqui. Se você vai cear, está aqui na frente, continua. Eu só vou insistir agora. Cadê a quarta vida? Quarta vida. Esse é o momento. Vou fazer uma oração agora. Vem cá, meu filho. Cadê essas duas moças? Vem cá, minha filha. Cadê você? Cadê a outra? Já tem aqui a primeira. Pode subir aqui. Daqui você já vai sair por ali mesmo. Está aqui essas duas. Vem cá, campeão. Tira aqui, meu filho. Tira aqui. Já está a quarta aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou insistir não. Estenda as mãos para cá, igreja. Jesus é muito raro para eu ficar insistindo. Põe uma palavra dessa. Uma palavra dessa. Pai, muito obrigado por essas vidas. Muito obrigado por essas princesas e por esse príncipe, que hoje, pela unção da sua palavra, sem constrangimento e insistência, entregaram suas vidas em suas mãos, de onde nunca mais sairão, nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor, cheias do Espírito Santo de Deus, para voltar, Senhor, e assumir o posto que sempre foi deles, ó Pai, no seu lugar e na sua obra. Restaure. Eu te peço, Pai, um sinal para essas quatro vidas, de hoje até a próxima terça-feira. Eles vão contar um testemunho de algo que aconteceu de bênção essa semana ainda. A notícia vai chegar. Aleluia. E vão dizer: foi sorte. E a palavra hoje vai ser o selo. Eles vão dizer: não foi sorte não, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vai ali, cadê? Acompanha o Rony ali, eu quero. Rony, está um livro para cada um deles. A gente vai preencher uma fichinha com vocês, tá bom? Quem vai cear, vem para frente. Quem não vai cear, pode voltar. A gente vai terminar agora, irmãos. Se você vai cear, vem para frente. A gente vai cear agora. Quantos receberam nessa noite? Diga amém.
Muito. Terça que vem a gente continua com essa imersão de Atos. Tá bom? Já viu que o negócio está ficando... As turbinas estão aquecendo, né? Traga seu caderno, traga sua Bíblia. Tá bom? Isso. Se você que está aqui na frente ainda não tem o elemento do pão e do cálice, né, já vem aqui na frente pegar, ó. Pega o pão, pega o cálice. Nossa ceia foi domingo passado e hoje aquelas irmãs que não puderam cear, estão sendo conosco aqui. É óbvio, né, negão, que a celebração de domingo ela é muito mais completa, a gente dedica um tempo, mas eu não posso deixar de lembrar o que o nosso Senhor nos ensinou pelas palavras de Paulo. E Paulo dizendo à igreja de Coríntios, disse assim: na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão. Pega o pão na sua mão aí agora. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Comamos o corpo. De semelhante maneira, tomou o cálice e apresentando aos discípulos disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, façam isso em memória de mim todas as vezes que vocês se reunirem. E aqui eu preciso lembrar que é por causa do sangue de Jesus que nós alcançamos o perdão dos pecados. É por causa do sangue de Jesus que nós fomos reconciliados com o nosso Pai. É por causa do sangue de Jesus que o diabo não tem mais poder sobre nós. Diga: pelo sangue eu me torno filho. Levanta o cálice, eu oro contigo. Senhor, muito obrigado. Nós temos comido pão e agora iremos sorver, beber o cálice. Não é sangue, não contém sangue, mas simboliza o sangue. Ao beber, renovamos a aliança como filhas e filhos amados. A crença é essa, que recebemos o perdão dos nossos pecados, palavras, pensamentos e obras, e reiniciamos a jornada de aliança renovada com o Senhor. Mas eu também creio que no poder desta comida e desta bebida recebemos força para caminhar. E se porventura alguma enfermidade alojada em qualquer corpo, o teu sangue, Senhor, é poderoso para nos curar, em nome de Jesus. Amém. Bebamos. Glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus. Fica de pé, igreja. Domingo eu espero vocês, tá? Uma grande festa. Sábado temos Open Camp. A partir das 16 horas, o link com localização já está no grupo de membros. Vai jogar agora no grupo de membros. Nós estaremos lá conhecendo como igreja a aquisição do nosso sítio Cidade IDTM, onde a partir de janeiro do ano que vem nós estaremos realizando os nossos retiros de impacto nesse sítio. Algumas celebrações vão acontecer lá também e vocês são nossos convidados. Vocês, membros da Igreja Deus Tem Mais, nossos convidados, vai estar com a gente lá o Ministério Pragode Rio, fazendo um som. Vai ter lá batata doce, milho. Milho vai ter. Tem mais o quê? Caldo. Mais o que vai ter? Doce.
e muitas coisas. Estenda suas mãos para frente. Senhor, muito obrigado por essa noite. É um presente. Tua palavra é suficiente para nos fortalecer e abençoar. Acho que aqui estão, conduz até os seus lares. Alguns estão saindo daqui para um plantão, trabalho, guardados e protegidos. E a todos nos dê, Senhor, uma noite de sono, sonhos abençoados. Que esta semana, o restante dessa semana, seja de notícias abençoadoras, paz e prosperidade. Que o grande amor de Deus e a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, casa, família, hoje e sempre. Em nome de Jesus, toda a igreja diga: semana de vitória, Deus tem mais. Deus abençoe.